Então vamos lá, queridos. Hoje a gente vai começar o nosso... Ah, tá. Esqueci de duplicar. Tá aparecendo porque a tela é escura. Ok. Então, hoje a gente vai começar o nosso projetinho que nós falamos na semana passada, que eu acabei não mandando para vocês, mas está aqui. Então é um jogo de adivinhação em duas mãos. A gente vai fazer tanto a máquina adivinhando e a máquina escolhendo e o usuário chutando, quanto o usuário escolhendo e a máquina chutando. Então, como é que funciona o jogo? Ok? Escolhi um número entre 0 e 100. E aí ela diz para o usuário. Aqui a gente poderia dizer que é... Então, a primeira parte, a máquina escolhendo o número. A máquina escolhe o número e o usuário tenta acertar. Escolhi um número entre 0 e 1000 e aí a máquina diz para o usuário: você tem 10 chances para acertar. A pessoa vai lá e joga o 20. Aí ela, no caso, tinha escolhido 726. Ela vai dizer: olha, é maior, você tem 9 chances. Aí ela escolhe, a pessoa escolhe 900. Aí diz: menor, você tem 8 chances. 500, maior, 728. E aí? Um número de chances de 10 chances. Você tem 10 chances para acertar. E aí a máquina tem que ficar dizendo maior ou menor e reduzindo o número de chances até a pessoa ou acertar ou acabarem as chances. Vou mostrar aqui um caso em que suponha que a máquina escolhe aleatoriamente o número 728. Então, bora lá. No outro caso, a pessoa tentaria todas as chances até acabar a última chance. Vai lá, querido. Até acabar a última chance e a máquina diz: olha, você errou, você não conseguiu descobrir o número que eu pensei. O número é 728. Ok? Então essa daqui é a primeira parte. Da mesma forma, você poderia fazer você escolhendo o número e a máquina chutando. Só que se fosse você escolhendo o número e a máquina chutando, vou fazer... Tá. Vamos fazer aqui a parte 2. Parte 2. Você escolhe o número. Então a máquina começaria com algo como... Deixa eu aumentar aqui a letra que está muito pequenininho. A máquina começaria com... escolha um número entre 0... Vou fazer 0 a 100 para ficar mais fácil, tá? 0 a 100. Aí você escolhe, você pensa assim, por exemplo, você pensa no 70. A máquina vai lá e ela chuta. Escolhi o número entre 0 a 100. Digite Y quando... Digite Enter quando estiver pronto. Aí a pessoa vai lá e digita Enter. Aí a máquina vai lá e escolhe um número. Escolhi o usuário escolhe o 73. Exemplo. O usuário escolhe o 73. A máquina vai lá e diz: escolhi o 50. Aí ela pergunta para você:
maior ou menor? E aí? 50. 73 é maior ou menor? Aí a pessoa vai lá e digita o quê? M, que é maior. Agora a máquina tem que chutar um número entre quanto e quanto? 50 e 100. Ela vai lá e diz: escolhi o 75. Maior ou menor? A pessoa tem que dizer o quê? Menor. Aí a máquina vai lá e diz: escolhi o 60. Maior ou menor? Maior. Mas você poderia contar as chances também. Enquanto dá, sei lá, o mesmo número de chances, a máquina tem que descobrir em 5 chances. Se ela conseguir descobrir, ótimo. Se ela não conseguir descobrir, você ganha naquele número de chances. Diz. Mas ela vai falar esse número aleatoriamente, só que na solução? Ela vai escolher aleatoriamente, só que ela tem que escolher dentro do intervalo. Se você diz que é maior do que 50, ela não pode escolher um número 36. Ela estaria sendo burra, né? Ela pode jogar aleatoriamente esse número, no caso, entre 50 e 100. Então, quais são as duas coisas que a máquina tem que manter na cabeça? Na cabeça dela, no caso. Ela vai chutar o número 1 e vai saber se é o número maior. Tudo bem, mas então o que é que ela tem que estar guardando o tempo todo, a cada chute que ela faz? Se é maior, o intervalo. O intervalo. Ela tem que guardar o intervalo. Porque se você diz 0 a 100, eu digo 50, e você diz que é maior, então qual é o meu novo intervalo? 50 a 100. Aí eu digo 75, você diz que é menor, então qual é o meu novo intervalo? 50 a 75. Ok? Então, para a gente facilitar, escolha um número entre... Os intervalos são abertos, tá? 0 a 100. Então, não pode ser 0 e não pode ser 100. Tá? São sempre intervalos abertos para simplificar a nossa conta. Escolha um número entre 0 e 1000. Se vocês não se lembrarem de matemática, esse símbolozinho significa que não está incluso, né? Intervalo aberto. Entre 0 e 1000. Então a gente tem dois códigos para fazer. Um onde a máquina escolhe, a máquina vai tentando descobrir o seu número, e o outro onde você tenta descobrir o número da máquina. Vocês querem fazer qual? Vocês querem começar por qual? É mais fácil esse. É porque você só tem que calcular se a pessoa acertou ou não acertou. Vai ser 2 programas diferentes? São 2 programas diferentes. São dois projetos diferentes. Eles aproveitam a mesma ideia, só que... Mas dá pra... Podia fazer um programa só. Pode, mas vamos... Você quer ser o... Você quer ganhar um número ou quer que a máquina... Pode. Vamos começar fazendo 2 diferentes, depois a gente pode integrar no programa só. Tá? Então... Tudo aqui vai ser intervalo aberto pra gente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ir para nossa disciplina Dropbox, Git, Semana 6, episódio 1. Adivinha. Deixa eu copiar isso daqui. Code. Tá. Então, primeiro é a máquina chuta, né? Isso. Máquina chuta. Então, antes de fazer o código, a gente tem que pensar a lógica. Então, vamos pensar de forma geral como é que é a lógica disso daqui. Tá? Então vamos lá, precisar de lógica de forma geral. A lógica disso daqui. Pense aí, faça no seu caderno, precisa do código, rapidinho. Ok? Então, quais são as partes? Onde é que tem um if? Você não precisa fazer código, não. Você precisa fazer de uma linguagem que você entenda. Exemplo: máquina escolhe o número entre 0 e 100. Essa aí a gente vai. A máquina escolhe e você chuta e ela diz se é maior ou menor. Não, isso é mais fácil. Isso é mais fácil. Então a máquina escolhe um número
Você não sabe e você tem que adivinhar qual é o número da máquina. Para ela lhe ajudar, ela fica dizendo, não, é maior, é menor. Ok? Então vamos lá. Eu vou pegar uma apagador para apagar isso aqui. Enquanto eu pegar o apagador, não sei se vocês fazem a ideia do código. Faz em dupla, certo? Faz em dupla que aí a gente pensa junto de duas cabeças. Ok? Então pode começar do seu código. Tipo, começa assim. Máquina escolhe o número. Enquanto não acertar, então faça para sempre. Faça para sempre. Pergunte a opção do usuário. Imagina se dupla é 2. Dupla é 2. Não existe dupla é 2 deles aqui na sala. Não é tripla. Você é seu colega mesmo.
Olá, querido. A máquina geraria um número, certo? Entraria no laço de for para fazer as 10 tentativas. Aí dentro de for a gente botaria para a pessoa digitar um número. Aí se o número for igual, ele sai de for e avisa, você ganhou. Se não, isso que nem precisava, era só botar um negócio mesmo. Entra em outro signo para dizer se é menor ou maior. Exato, isso mesmo, certinho. Certinho. Vamos lá? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vamos nós, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A máquina escolhe um número, né? Então vamos lá, máquina escolhe um número aleatoriamente. Entre quanto? Vamos fazer 0 a 100? Entre 0 a 100. Então essa é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Depois a gente faz. Primeiro a nossa lógica. Depois. Tá. Pede um palpite para o usuário. E agora? Nesse caso aí é o usuário chuta, então? Não, aqui é a máquina que é o usuário chuta e a máquina escolhe. É porque a máquina chuta. Ah, tá, tem razão. Então certo é a máquina escolhe, né? Deixa eu consertar. Eu que escrevi errado. A máquina que gera o número. Máquina chuta. Máquina escolhe. Não, então quem chuta é o usuário, né? Usuário chuta, ponto C. Ok, então a máquina escolhe um número aleatoriamente entre 0 e 100. Pede um palpite ao usuário, que seria uma mensagem printf. Depois, o usuário chuta um número, que eu vou guardar isso daqui, né? Número, o usuário chuta um número e depois... Se ele acertou, verifica. Tá. Se número for igual, vamos colocar assim, escolhido. Se número for igual a escolhido, o usuário acertou. Se não, cria um intervalo. Se não for maior, diz que foi maior. Se número for maior do que escolhido, então mostre maior. Se não, mostre menor. Agora eu tenho que dizer quantas chances a pessoa levou. Eu tenho que dizer para ele, ó, você tem 10 chances, você tem 5 chances, você tem 2 chances. Como é que eu faço isso? Quer dizer que ele só chuta uma vez e acaba o código? Onde? Antes de que linha? Entre qual e qual? Depois da linha 6 aqui. Então eu teria um laço, faça até que, faça quantas vezes, faça para sempre.
Faça enquanto que o palpite seja igual ao escolhido. Faça enquanto o palpite é diferente de escolhido. Então, número de chances não. Faça enquanto o palpite for menor do que 10. Ele tem 10 chances. Tá, então faça 10 vezes. Tudo bem. Vai criar uma variável com chance? Não, porque se Não sei, quem está fazendo são vocês, eu só escrevo. Faça 10 vezes. Tudo bem? Então ele sai desse laço. Tá. Foi igual ao número escolhido. Break. Ok. Quando chegar bem aqui, o que é que eu mostro para o usuário? Eu digo que ele acertou ou que não acertou? Sair do laço, ele vai sair. Pode acontecer quando terminou as 10 vezes. Aí ele saiu do laço. No laço ele perdeu. Você não acertou o número. Você não acertou? Mas quando eu der o break, ele não vai cair aqui? Pois é, então. Não, mas só cai lá no break se o número for escolhido. Ah, tudo bem, mas quando der o break, eu quebro o laço e caio na linha 18. Se o número de vezes for igual a 0, então você não acertou. Se o número de vezes... Coloca dois ifs. Um if se ele acertar, aí você coloca a mensagem que acertou, e um if se ele chegar... Aqui embaixo? Tá. Não, dentro do laço. Não, se eu botar dentro do laço, a primeira vez que ele errar, acabou tudo. Se ele vai continuar as 10 tentativas. Agora, se ele acertar uma vez, entra dentro de um if que vai dar um break no laço. Tudo bem? Se ele acertar uma vez, entra no if e dá o break. Só que ele vai mostrar, você não acertou. Aí Tá muito no laço. Peraí. Pensem um pouquinho. Usem a... Se ele acertar, não pode dar um dano zero logo. Pode, mas fica legal não. Você tem que retornar uma vez só no final. Você está na função principal. Se você tivesse numa função normal, se você não tivesse na main, você poderia dar um return a qualquer hora. Tá? Vamos tentar resolver isso de uma forma inteligente. Ver se vocês conseguem, do jeito que está aqui, utilizar a técnica que a gente viu semana passada. De usar o booleanozinho. Tentem corrigir isso daqui. Usando o booleano. Tentem usar o booleano para consertar aqui nosso código. Tá. Se o if for maior do que 10, passa tentativas. Aí, beleza. Tentem, ó. Aí vocês não tem computador para implementar, né? Veja se vocês conseguem colocar a técnicazinha do booleano aqui dentro. Vamos lá. Tem várias formas de fazer. Eu quero que vocês façam usando o booleano de controle. Vamos lá. Onde é que o booleano entra? Se você criasse uma variável aqui. Se você criasse uma variável booleano recebendo verdadeiro e no if aí colocasse recebendo falso, caso. Mas qual seria o nome da variável? Lembra, começa por dentro, não começa por fora não. Qual é o nome da variável? Que acontece bem aqui. Acertou, recebe o quê? True. Qual é o próximo passo? Volta lá no falso. Acertou, recebe falso. E bem aqui o que eu faço? Você coloca Se acertou. Não, acertou vai receber falso ali. Ali no if, o acertando vai receber falso. Vai começar com verdadeiro. Mas se ele acertou, não tem que dizer que ele acertou? Como é que eu vou dizer que é falso? Se ele acertou, então mostra. Não, mas porque se receber falso ali, você colocar a variável ali, poderia. Como é que eu nego uma variável? Falso. Tudo bem, mas o operador de negação? Exclamação. Como é que eu digo? Tanto faz eu dizer isso, se acertou igual a falso, é a mesma coisa que dizer se não acertou. Isso aqui é o operador de negação. Se não acertou.
Que é a mesma coisa dizer se acertou igual a falso. Então, ontem você não acertou. Você não acertou. Se não acertou. Tem que fazer o resto das coisas agora, né? Bora lá. Então, vamos para a parte talvez mais difícil do código. E essa aqui é importante que vocês peguem o jeito que a gente está fazendo, tá? Que é gerar um número aleatório. Vamos lá. O teu número aleatório tem que ser de quanto a quanto? 0 a 100. Só que como você não inclui nem o 0, nem o 100, você tem que gerar um número de 1 até 99. Como é que eu gero um número de 1 até 99? Bora lá, vamos aos pouquinhos. Se eu fizer um rand mod 5, você vai ter um número de quanto a quanto? 0 a 100. Pensa um pouquinho. Rand mod 5 vai ser de quanto a quanto? De 0 a 4, perfeito. Não é de 1 a 5, nem de 1 a 4, porque o módulo é o resultado da divisão. Pode ser divisão fechada, pode dar 0, mas não pode dar 5, porque se fosse 5, dividia por 5 de novo, sobrava 1. Então, o rand mod 5 vai me gerar um número entre 0 e... Perfeito, 0 e 4. Se eu quiser um número entre 1 e 5, o que é que eu tenho que fazer? Desculpa, entre 1 e 5. Mod 6. Não. Mod 6 vai gerar um número de 0 a 5. Eu não quero de 0 a 5, eu quero de 1 a 5. Como é que eu faço para gerar um número de 1 a 5? Eu não quero de 0 a 5, eu quero de 1 a 5. Perfeito, dá mais um, mas dá mais um onde? Exato. Isso daqui não vai gerar um número de 0 a 4? E se eu fizer isso, vai me gerar o quê? De 1 a 5. De 0 a 4. Se eu somar 1, vai de 1 a 5. Não pode mais dar 0. Porque se der 0, soma 1, dá 1. Se der 4, soma 1, dá 5. Então, para eu gerar um número de 1 a 5, eu preciso fazer isso daqui. Preste atenção. Vocês vão ter que saber isso, vocês vão ter que fazer de novo. De 1 a 5. Rand mod 5 me gera um número de 0 a 4. Eu tenho quantas opções de número aqui dentro? 5 opções. Rand mod 5 me dá 5 opções de número. Ok? Então, seguindo a mesma lógica, como é que eu gero um número de 1 a 99? Rand mod. Não. Se eu gerar um rand mod 100, eu vou ter de 0 a 99. Aí eu vou ter de 1 a 100. É o que eu quero? Ah. Então, isso daqui vai me dar um número entre quem e quem? Entre 1 e 99, que é justamente o que eu quero. Vamos para o próximo passo? Isso daqui vai me gerar um número entre 0 e 98. Se eu somar mais 1 nisso daqui... Se eu somar mais 1 nisso daqui, aí eu vou ter um número entre 1 e 99. Tudo bem? Vamos para o próximo que a gente vai precisar. Então, se eu quiser... Bora lá. Tudo bem? Tudo bem até agora? Então, vamos agora para outro diferente. Eu quero gerar um número entre 5 e 10. Rand mod 5 mais 5, vamos ver. Quanto é que vai me dar o rand mod 5? 0 a 4. Se eu somar isso daqui mais 5, isso aqui vai ser 0 a 4. Ups. Se eu somar isso aqui mais 5, eu vou ter de 0 a 9. Era o que eu queria? Desculpa, de 5 a 9.
Não era o que eu queria, eu quero de 5 a 10. 6. Então agora eu vou ter de 0 a 5 mais 5. Tudo bem? Vamos ver se a gente acha a generalização disso daqui. Eu quero o número entre 10 e 20. Como é que eu gero o número entre 10 e 20? Quero achar a generalização, quero achar a nossa forma. Bora lá. Peraí, vou facilitar, tá? Esperando por vocês. De 10 a 30. Bora aí no caderno, vocês conseguem. Bora lá no caderninho. Faça aí no caderninho, vocês já aprenderam a fazer a conta e testem. Vocês já aprenderam a lógica, testem aí. Hã? Módulo quanto mais quanto? Módulo 11 mais 20. Exato. O módulo 11 vai me gerar de 0 a 10. Quando eu somar isso daqui mais 20, dá de... É de 10 a 30. Então, alguma coisa, eu alterei isso daqui, 10 a 30. 20 mais 10. Isso daqui é rand mod o quê? 21 mais 10. Será que a gente já achou a formulazinha? Entre N e M. Confere? Confere? De 0. O que eu fiz, eu tinha esses dois números aqui, tudo bem? Aí eu peguei e subtraí N nos dois. Então aqui fica N menos N e aqui fica N menos N. Então tem que somar mais um. Calma, exato. Ó, eu tinha isso daqui, ó. Eu tinha M e N. Então, eu subtraio o N de dentro e para compensar eu tenho que fazer o quê? Soma N fora. Então, isso daqui, para subtrair N dentro, vai ficar N menos N e aqui vai ficar M menos N. Como eu subtraí dentro, eu tenho que somar fora. Isso daqui vai dar quem? 0. Ok? Só que para gerar um número de 0 até M menos N, eu tenho que fazer rand mod o quê? De 0 até M menos N. M menos N mais 1. Se eu quero gerar de 0 a 20, eu não tenho que fazer mod 21? Se eu quero gerar de 0 a M menos N, menos N mais 1. Pronto, então está aqui a nossa fórmula mágica. Está aqui a nossa fórmula mágica. Hã? Ah, desculpa, mais N. É só vocês lembrarem da ordem que a gente chegou. Ó. A gente quer gerar de N a M. Então, o que é que a gente faz? Subtrai N dos dois lados. Se eu subtrair N, eu preciso somar N. Isso daqui dá 0. E aí eu sei que se eu vou gerar de 0 a N menos M, M menos N, eu vou gerar um rand mod M
menos n mais 1. Se eu quero gerar de 0 a 5, eu tenho que fazer mod 0 a 5. Mod 6. 0 a m menos n, eu tenho que adicionar umzinho no final. Pronto, então a nossa formulazinha do range fica assim. Vamos simplificar a nossa vida e colocar isso aqui na função, para não ter que colocar dentro do código. Então a nossa função recebe o que e retorna o que? Que função você pensa em parâmetro? Ela recebe o que e retorna o que? Um número só? O maior e menor. Então a nossa função range, ela recebe um menor e um int maior. Lembrando dos tipos, né? Range, intervalo, fechado. Range e fechado. E ela retorna o quê? Ela retorna que tipo? Ela retorna alguma coisa? Um outro número? O número que ela escolheu. Ok, então eu tenho o menor e tenho o maior. Como é que é a minha fórmula aqui? Int número vai ser quem? Range mod quem? Está bem na curvinha, né? Bem na curvinha. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aí aqui a gente tem maior menos menor mais 1 mais menor. Vamos testar a nossa fórmula? Então, primeira coisa, vou comentar o resto, tá? Vamos testar a fórmula. Você lembra das bibliotecas que eu preciso para utilizar o range? stdio para poder mostrar na tela. Para usar o range ou srange, stdlib.h, aqui vem o range e srange. E para fazer aleatório, sempre diferente, vou usar o quê? Time.h. Tá? Isso aqui é para função time. Vou comentar o resto, tá, do código. Tá. Só comentar o resto só para a gente testar aqui. stdbool.h. Vamos testar nosso código. Int main. Então, vou gerar um número entre 4 e 7. 10 vezes. 10 vezes o número entre 4 e 7. Então, for int igual a 0 e menor do que 10 e mais printf %d barra n. Quero o número entre 4 e 7, né? Então, vou fazer um range int fechado de 4 a 7. Vão ser sempre... Oi. I mais é a mesma coisa que I mais 1. I recebe I mais 1. Tá? O que é que eu estou escrevendo errado aqui que está dando erro? Esperando um ponto e vírgula. Onde? Ah, tá. Valeu. I mais 1. Vão ser sempre números diferentes ou sempre números iguais? Mas toda vez que eu rodar o código, vão ser os mesmos números? O que é que está faltando para serem diferentes? Vou fazer do jeito que está aqui só para a gente ver, tá? Então, make usuário chuta ponto barra usuário chuta. Tá funcionando? Sempre entre 4 e 7? 7, 6, 5, 7, 5, 6, 7, 4, 5, 5. Vamos ver se foi diferente agora. Os mesmos números? Então, bora lá. Falta o quê? Onde? É, tudo bem, mas onde é que eu vou colocar isso? Em que linha? A gente já fez na aula passada. Não. Você só precisa inicializar uma vez. Você pode inicializar aqui no comecinho da main. Então, eu vou inicializar dizendo que eu vou utilizar o tempo como parâmetro. Qual é o problema? Isso daqui é em segundos. Então, se você chamar 2 vezes dentro do mesmo segundo, como ele vai receber a mesma semente,
ele vai gerar os mesmos números. Querem ver? Então vamos aqui, ó. Vou mandar compilar o usuário chuta. Diferentes? Mas teve uma vez que ele gerou igual. Aqui, ó. Por exemplo, o último aqui ele gerou igual, tá vendo? 6557, 6557, porque como ele usa a quantidade de segundos como semente, como eu chamei duas vezes antes de completar um segundo, ele não usou outra semente. Tá? Mas para nossa realidade não muda muita coisa não. Tudo bem? Então a gente já fez a parte mais difícil, que era fazer o gerador de números. Nosso gerador de números. Já? Cara, isso é muito ruim, mano. Isso é muito super ruim. Eu vou falar lá com o Ministério Público, tudo bem, vai lá. Tem que começar a passar o dia na universidade, mas voltar só no ônibus da noite. Tô falando sério, entendeu? Ficar aí pra casa almoçar é desperdício. Bora lá. A comida aqui é sucesso. Eu te dou uma presença. Vamos lá. Não. Vamos embora. Ok, agora que a gente já tem a nossa função, a vantagem da função é que se eu precisar eu chamo isso. Eu não preciso pegar a minha lógica e jogar no meio do código. Então bora lá. Vamos começar aqui a transpor a nossa máquina. Escolhe um número aleatoriamente entre 0 e 100. Então, como é que eu faço aqui? Número recebe o quê? Tenho que fazer a máquina escolher um número entre 0 e 100? O nome da nossa função é range intervalo fechado, né? Range intervalo fechado, então eu vou pedir um número entre quanto e quanto? Se eu quero 0 e 100 aberto, é a mesma coisa 1,99 fechado. Tudo bem. Próxima coisa. Acertou, recebe falso. Acertou é de que tipo? Bull. Próxima coisa, faça 10 vezes. Ok, já tem o laço aqui do faça 10 vezes. Próxima coisa. Pede um palpite ao usuário. Então a gente vai colocar aqui. Putz, digite um número. Será que a máquina tem que dizer? Ela tem que lembrar do usuário o intervalo? É o usuário que tem que se responsabilizar por lembrar? Tudo bem, o usuário que tem que se responsabilizar. Então, digite um número. Digite o chute. A gente tem que ir só no começo, né? Então, no começo a gente pode dizer assim: putz, escolhi um número entre 0 e 100. Digite o chute. Beleza, digite o chute. Colocar com printf que eu não quero que ele quebre a linha, tá? Printf, digite o chute. Pronto, agora a gente vai para nossa lógica. O que é que eu tenho que fazer agora? Vai testar dentro da repetição. Ei, David, vai testar dentro da repetição, né? Não tem que ser dentro do for, porque ele não vai testar toda vez que a pessoa chutar? Mas aí já tem uma variável com um range já criado, né? Aí Tem, a variável que a máquina escolheu, que é número. Aqui a gente não escolheu o número não, foi escolhido o nome da nossa variável, para não confundir. Então esse daqui é a máquina escolhida. E agora o que eu faço? Bora? Quem está fazendo são vocês. Pode salvar ele em alguma variável, já pode fazer já com a repetição. Perdão, repete. Ou salva um valor de toda variável para testar, ou já pode fazer já as condições. Tudo bem, mas cadê o valor que o usuário chutou?
Tenho que ler, então bora ler. Vamos criar uma variável chamada chute. Então eu vou escanear scanf %d e salvar no endereço de chute. Ok. Então bora lá. E agora? Se chute igual escolhido, então Você acertou. putz, acertou. E aí? Break. Só o break? Não, tem que botar o bolinha. Tenho que dizer que ele acertou, recebe true e eu dou um break. Se não, se chute maior do que o escolhido, é menor. Se a pessoa chutou acima, aí ele vai dizer que é menor. Se não, e não está dentro do laço? Por isso que o escopo é importante. Olha o escopo do for, pega até aqui, ó. Por isso que a gente não pode ter nada nessa linha. Se eu fizer isso daqui, isso está errado. Por isso que eu digo que de indentação. Isso aqui não está dentro do if. Dentro é dentro. Se não, eu digo que é maior. Ok. Quando eu chegar aqui fora, eu vou fazer o teste. Qual é o teste que eu faço aqui fora? Se o quê? Não. Aqui... Ah, tá verdade. O for é isso, né? Ó, a linhazinha do for aqui, ó. Ok. O que é que eu testo aqui? Se não acertou, então... Putz. Errou. Onde é que eu vou botar as chances agora? Mas aí vai imprimir a menor depois do gol? Não, porque ele vai ficar no laço, ó. Ele vai ficar no laço. Ele começa, digite o chute, a pessoa chuta, ele vai dizer, opa, é menor. Aí volta pro laço. Digite o chute, a pessoa chuta, ele, opa, é maior. Digite o chute, aí o cara chuta, ele vai ficar preso no laço. Ou se ele acertar. Mas tem que pintar a quantidade de chance que ele tem. Beleza, vamos colocar quantas chances? É só mudar Ok. % de chances. Digite o chute. Mas aí vai aparecer 0 chance. Tem que botar. Pode ser tipo I igual a 10. Aí... Eu posso colocar I mais 1, meu povo, ó. A chance que mais mudar é 10. Exato. Ah, tá. Então como é que eu faço aqui? Igual a 10. Mas com chances igual a 10. Botar o I recebendo 1 e até o I ser igual a 10. Poderia mudar o laço, mas poderia também fazer só isso daqui, ó. Eu quero 10 menos I. Não? 10 menos I, mesma coisa. Então ele começa com quantas chances? Quanto é 10 menos 0? 10. E a última vez vai ser quando o I for igual a 9, ele só vai ter 10 menos 9, 1, uma chance. Porque o último I é igual a 9. Quando o I for 10, ele não entra mais no laço. Vamos ver se nosso código funciona. Make o usuário chuta. Ui. Bora lá, 50 é maior. 75 87
79, 83, é maior, 85, é menor, 84. Eu sou muito bom! Ok? Tudo bem. Ia ser legal se a gente pudesse, assim, a segunda parte, que aí eu vou pedir para vocês refazerem o código. Tudo bem? Vocês estudarem o código e refazer e alterar para a seguinte coisa, ó. Não. Que é para a seguinte coisa. Cadê, ó. Dependendo da quantidade de chutes que a pessoa deu, você dá uma mensagem. É bem facinho, né? Então, se a pessoa acertou... Dependendo da quantidade de chutes que a pessoa deu, é só botar o ifzinho no final. Vocês alteram o código, botam só o ifzinho no final e faz uma busca. Se a pessoa acertou em um chute, se ela não acertou em um, mas acertou em menos do que 4, se ela acertou em menos do que 9, e se ela acertou na última chance. É só implementar as mensagenzinhas. Ok? Aí a segunda alteração que vocês vão fazer nesse código é essa daqui, ó. Para a gente fazer o controle do dinheiro. Ó, ele vai começar com R$100, tá certo? No começo de cada loop, você pergunta, você quer apostar quanto? Aí a pessoa escolhe algum dinheiro que ela tenha. Por exemplo, ela pode apostar R$90. 90. Então ela ficou com quantos? R$10. E aí você recebe 10 menos a quantidade de chutes vezes o que você acertou. Então, se você acertou em um chute, você vai receber 9 vezes o que você apostou. Você pode alterar essa fórmula para outra coisa qualquer. A brincadeira é, quanto mais cedo ele acertar, mais ele ganha. Tá? O joguinho de sorte. Quanto mais cedo ele acertar, mais ele ganha. Se ele acertar na última, ele só consegue o dinheiro de volta. Não é verdade? Acertar na última chance, ele só consegue o dinheiro de volta. E se ele errar todas as chances, ele perde o dinheiro. Para amanhã. E para vocês sentarem e tentarem fazer de hoje para amanhã. Oi. Ele já vai direto para o GitHub, para o Git de vocês, na pasta S06 a 09. Pronto, já foi pro Git. Então vocês trazem para amanhã. Amanhã, não é para semana que vem não, para amanhã. Certo? Amanhã vocês já mostrarem lá. Então tá lá no Git, na aula 6, semana 6, episódio 1. Mas tá no Git, mas já tá público. Ok, pessoal, agora a gente vai fazer a segunda parte do jogo. Agora você escolhe e a máquina chuta. É mais complicado. Não. Bora lá. Então esse daqui é o máquina chuta. Bora lá. Então vamos entender como é que seria como é que vai ser a visualização. A visualização vai ser, você escolhe um número e anota na sua consciência. Não pode enganar a máquina, tá? Não pode enganar a máquina. Hã? Não, você tem que ser honesto, tem que ser honesto. Senão você vai se lascar todinho. Aí você imagina o número. E a máquina vai começar a encurtar o intervalo para tentar pegar teu número. O que acontece se eu for desonesto? Não dá para ser desonesto. O que acontece? A máquina fala o quê?
Hã? A máquina nada, mas o professor faz. Não tem como você fugir. Você pode se esconder o máximo que você puder, mas uma hora a máquina vai lhe encurralar. Não, mas tipo assim, mas é maior que 5 metros depois de. É menor que 5. Ah, ela vai dizer que você é mentiroso. Ou então é bocó, porque o número não pode flutuar. Bicho miserável, safado do meu ódio, pare de me enrolar. A máquina agora vai ter que ler caractere, né? É, pode ser. Então, o jogo é esse. Tentem fazer aí no papel. A máquina, você escolhe o número e a máquina começa com um intervalo. No caso, o intervalo da máquina vai ser 0 a 100, ou então 1,99. E aí ela vai começar a chutar números aqui no meio e aí perguntar para você. E dependendo da sua resposta, ela ajusta o intervalo. E aí ela vai encurtando o intervalo até ou acertar na sorte ou imprensar você. E se ela Daqui não tem número de chance não, ela vai até acertar. Bora lá? Esqueci minha garrafinha. A gente vai só uma opção do código. É, pode fazer só a opção do código. Feio. A gente teria que mudar a opção. O jogo é perguntar para o usuário, dependendo do que o usuário disser, você avalia os intervalos. O que a máquina vai fazer é escolher um dos intervalos e dizer para o usuário. Aí você vai pegar a resposta do usuário e você vai saber se você altera o intervalo de direita ou altera o intervalo de esquerda. O usuário vai dizer maior ou menor. No caso. Por exemplo, O usuário vai colocar maior ou menor. A máquina diz assim, escolha o número. Você escolheu. Aí a máquina diz 70. Aí você tem que dizer o quê? Maior ou menor. E se você diz menor, então ela não vai chutar um número de 0 a 100. Ela vai chutar um número de 0 a 70. Sacou? Bora lá? Máquina chutona. Só que a máquina, como ela é mais ninja que você, ela vai jogar 0 a 1000. 10 chances, 0 a 1000. Mas a lógica não muda. É só por diversão. A máquina vai jogar de 0 a 1000. E
ela sempre vai ganhar. Bota uma aposta. Bora aí, façam aí a lógica. Professor, acho que a primeira jogada mais inteligente que é metade do mundo. Eu tenho que fazer a máquina de jogar. Não é a primeira metade mais inteligente, são todas as jogadas mais inteligentes. Pois é, tem como fazer ela uma vez? Só ela faz automática. Você não sabe somar dividir por 2? Bora lá, você somar dividir por 2. Qual é a metade de 0 a 100? Quer dizer, é mais 100 sobre 2. Qual é a metade de 20 a 40? 30, que é 20 mais 40 sobre 2. Bora lá. Façam aí. Pensem aí. Ah, e depois vocês vejam se a pessoa não está tentando enganar a máquina. Tipo, a máquina diz entre 30 e 40, ela diz 20. 20 não está entre 30 e 40. Ela não pode deixar o usuário enganar ela. Bora lá, escreve no caderninho do seu código, vamos lá pensando no seu código. Se precisar de ajuda, vocês podem chamar. Faz o seguinte agora, junta a dupla e se você que está sozinho, explique o seu código lá, a sua lógica com a sua dupla, você está fazendo individual. Vamos lá, junta aí as duplas e explica como é a lógica que você está tentando fazer no seu próprio exemplo. A lógica do nosso E mostra como é a lógica que você está fazendo. Bora, vocês conseguem fazer isso, Davi, assim você não motiva ninguém. Você tem que dizer assim, eu sou vivo. Ah, é? Reversa não dessa fase, emocionalmente ainda tem 7 anos, professor. Você tem que dizer, eu duvido que vocês conseguem fazer. Claro, pessoal. Ó, lembra, vocês têm duas variáveis. A máquina ela tem duas variáveis que ela tem que lembrar só. Que é o intervalo inferior e o superior. Começa com 0 e começa com 100. Aí ela vai escolher um número dentro do intervalo. Você tem a função que faz isso, não tem? A função que faz isso? Ok? Depois que ela escolher e chutar esse número, o usuário vai dar a resposta. Ele
Só tem 3 possibilidades, né? Maior, menor ou igual. Se colocar o igual. Dependendo da resposta, ela vai agir. Se é igual, great. Se for menor, aí ela vai ter que atualizar o intervalo dela. Se for maior, ela vai atualizar o intervalo dela. E continua no laço. Isso. Uma variável receber o mesmo valor que ela quer, na hora de atualizar, se colocar um exemplo. Sim, é justamente isso. Bora lá, pessoal. Então, vocês vão fazer aquele que eu passei na primeira aula e eu vou dar o pseudocódigo e vocês vão finalizar esse daqui. Tudo para amanhã, que é como se fosse uma avaliação, tá certo? Só que a avaliação que vocês podem até fazer juntos, é parte do processo avaliativo, tá? Vocês podem estudar juntos, vocês podem sentar e fazer juntos. Amanhã eu vou passar os mesmos problemas para vocês fazerem em sala de aula. E aí vocês vão ter o tempo da sala de aula para fazer. Então é bom que vocês estudem em casa, tentem fazer, resolvam. Ok? Então bora pensar juntos para a gente fazer nossa ideia. A gente já percebeu que a máquina ela precisa de 2 variáveis. Correto? Que ela vai ter que lembrar para perseguir o usuário. E aí ela vai entrar num laço infinito. A gente poderia pensar assim, um laço infinito. O que é que ela vai fazer? Escolher o quê? Quem escolhe é ela. Não. Sim. Tudo bem. Ela vai fazer lá um put, escolha um número e digite Enter. Você sabe como é que faz para pegar esse Enter?
Você dá só um get char. Na hora que você dá um get char, ele fica esperando alguma coisa. No caso, qualquer coisa, inclusive um enter. Get char. Que vai pegar um caractere que pode ser inclusive um enter ou um espaço. Tá? Então, digite enter. Agora ele entra no laço. O que é que o nosso laço vai fazer? Não. Tudo bem, faça 10 vezes. Para dar 10 chances para a máquina, faça 10 vezes. E aí faz o quê? Eu acho que antes de entrar no laço tem que gerar o número. Então, tipo, o intervalo de O número não é entre o inferior e o superior? Então, escolhe aleatoriamente número entre, caso aqui, inferior e superior. Aqui é aberto, né? Inferior e superior. Aqui nem entra nem o 0, só que aqui é 0 a 1000, né? 0 a 1000. Um número de 0 a 1000 e digite enter. Escolhe mentalmente, né? Para você não digitar. Mentalmente o número 0 a 1000 e digite enter. Ok. Então, nosso número recebe isso. E a próxima coisa que eu vou fazer é o que agora? Ah, tudo bem. Então, tem que mostrar o número para o usuário? Tem, né? Porque ele tem que dizer. Mostra o número e pergunte se é maior, menor ou igual. E agora? Se igual, ganhei. Se não, se menor. Bora lá. Atualizo qual variável? Se, começa com 0 a 1000. Aí a máquina chuta 700. E ele diz menor. O novo superior vai ser 700. Então, superior recebe o quê? Que é quem? Que é o número que a máquina tinha chutado. Como ele disse que é menor do que número, então número se torna um novo limite superior. Se não, se ele digitou que é maior, porque se não é nem igual nem menor, é maior. Então o inferior recebe número. Mas ainda tem Mas ainda tem o caso de ele tentar enganar a máquina, né? Aí a gente está entrando com o número que a gente escolheu. Não, você só diz maior ou menor, maior ou menor, maior ou menor. Vamos mostrar então para o usuário a faixa que ele tem, porque o usuário, logicamente, só pode escolher aqui dentro. Na verdade, se o usuário diz, a máquina diz 700, aí o usuário diz menor, aí a máquina diz 400, aí opa, eu vou mudar o meu número para 900 agora. Mudar o meu número para 900, a máquina não vai achar nunca, porque ela está encurtando, você não pode chutar fora do intervalo. Então vamos fazer o seguinte, ó, a máquina vai dizer a máquina vai fazer assim, ela vai mostrar o printf para ficar mais fácil, tá certo? Printf, digite no intervalo, e aí a gente mostraria qual é o intervalo, porque agora não tem perigo da pessoa tentar trair a máquina, né? Digite no intervalo. Não é ela que é ela que escolhe, né? Pronto, então ela pode fazer assim, ó.
Pronto, assim ficou melhor. Escolhi o número tal, número %d, no intervalo, aí bota o intervalo, pronto. E mostraria qual é o intervalo. Então vamos imaginar como é que seria o nosso. Aqui já acabou? O que é que falta ainda? Como é que eu sei que a máquina não ganhou? Quando acabarem as chances. Como é que a gente faz para mostrar que ela não ganhou? Então simplesmente saiu do laço, aí eu coloco putz, não ganhou. Mesma marmota, né? Mesma coisa, né? Ganhei, recebe true. Blá blá blá. Ganhei, recebe false. Se não ganhou, mostre que não ganhou. Se não, mostre que ganhou. Eu ganhei, né? Que a máquina falando. Hã? Onde você quiser. Não ganhei. Não ganhei, eu ganhei. Se não tivesse tempo, se vocês tivessem máquinas, eu já pedia para vocês fazerem aqui, porque é muito legal o resultado. Ok? Uma outra mudança para esse código é, ao invés de ele sempre escolher aleatoriamente, tá vendo? Ao invés de sempre escolher aleatoriamente, sempre escolher na metade, porque isso é o que a gente chama de busca binária. Ao invés de chutar o número do intervalo, ele escolhe sempre no meio do intervalo. Ou seja, toda vez que ele dá um chute, ele reduz o intervalo pela metade. Não precisa disso não. É porque o número, ao invés de ser escolha aleatória, seria a metade disso daqui. Tipo assim, se eu escolher 10, aí ia chutar entre 0. Não. É o intervalo de 20, né? 0 a 20. Eu escolhi 10, ele só ia chutar de metade. Não, assim, ó, a lógica é essa. Faz de conta que eu sou a máquina. Tudo bem? Vou fazer aqui a brincadeira. Vou fazer aqui o jogo da máquina. Eu serei a máquina, tá? Escolhe qualquer número entre. Pega o caderno, pronto. Vamos lá, vamos brincar aqui no caderno. Escolhe um número entre 0 e 1000 e anota e não diz pra ninguém. Não precisa rasgar a folha não, tá certo? Tudo bem? Escolhe um número entre 0 e 1000 e anota e não diz pra ninguém. Então o meu inferior é quanto? 0. E o meu superior é? Estão conseguindo ver? Tá. Então, qual é o meu primeiro chute enquanto máquina? 500, que é a mesma coisa que inferior mais superior dividido por 2. 500. Maior ou menor que 500? Menor. Então quem é que eu atualizo? Se ele disse que é menor, então agora o meu superior é 500. 250. Menor. Então agora o meu superior é 250. 125. Menor. Então agora o meu superior é 125. E agora? Então, inferior mais superior dividido por 2. 62. Só que eu quero a divisão inteira. Divisão inteira. Eu dei quantos chutes já? 1, 2, 3, 4. 4 chutes. 62. Maior ou menor? Hã? Maior. Então agora eu atualizo quem? Inferior recebe 62. Vamos para o próximo chute. 93. Menor. Então superior recebe 93. Próximo chute. Certo? Porque isso aqui é um joguinho de busca binária. Tá certo? Busca binária. Se você só tem um número, você precisa de quantas chances para acertar?
Se você só tem um intervalo de busca de um número, só um. Mas se você tem 2 números, precisa de quantas chances? 2. Se você tem 4 números, precisa de quantas chances? Não. Não. Não, tem quantos São 4 opções, 4 chances. Você precisa de quantos números? Quantos chutes? 4 chances. Ó, para 2 chances, você só precisa de um chute. Porque ou você tem 0 ou você tem 1, tá certo? Se eu chutar 1 e você disser ou eu acerto ou você diz menor e eu já sei qual é o número. Com 4, eu preciso de quantas perguntas para acertar? 2. Por exemplo, se eu chutar esse daqui, aí se você ou eu acerto, ou você diz que é menor, ou você diz que é maior. E se disser que é maior, eu te encurralo de novo e eu já sei a resposta. Se você tem... É, para acertar, para eu saber. Se você tem 8 números, eu preciso de quantas perguntas? 8, 6? Não. Não. 3. A primeira pergunta, eu mato metade? Com a segunda pergunta, eu mato metade de novo? E com a terceira pergunta, eu sei a resposta. Então, se tiver 10 chances para 1000, ele sempre vai dar certo. Ele sempre vai dar certo. Porque 2 elevado a 10 dá 1024. Então, mais de 1000 já poderia ter chance de não acertar. Mais de 1024, aí ele poderia errar. Mas como é logaritmo, a busca binária é uma função logarítmica, ou seja, eu sempre quebro o espaço de busca na metade, se eu estiver indo sempre no meio. Então, não importa se você tem 1000 chances. Com uma pergunta, você já quebrou metade, 500. Com outra pergunta, 125. Toda vez que você faz uma pergunta, o teu espaço de busca diminui pela metade. Quando você vai sempre no meio. Tá certo? Então, 2 a décima é 1024. Então, eu conseguiria acertar sempre em 10 chances. No máximo, né? Porque eu tenho mais 2 casos, né? A cada chute, eu tenho uma chance dentro do intervalo de acertar. Então, por exemplo, a minha chance total de acertar no primeiro chute é 1 em 1000, porque a minha... Só se eu der uma sorte muito grande, na verdade. No primeiro chute eu não tenho 1000 meu espaço de busca. Acertar de cara é uma chance em 1000. Só que você disse maior ou menor, aí meu espaço de busca diminuiu para 500. Qual é a chance de acertar de cara de novo? 1 em 500. Se eu não acertar de cara de novo, o meu espaço de busca diminuiu, foi para 250. Qual é a chance de acertar de cara? 250. E aí a chance que eu tenho é a chance de acertar no golpe, ou então ir diminuindo o espaço de busca até acertar. Se vocês façam a seguinte brincadeira, tá certo? Eu vou mandar esse código para vocês do jeito que está aqui. Tudo bem? Minha sugestão, se vocês conseguirem fazer, transformem isso numa função, alguma coisa que tente e mostre quantas vezes a máquina precisou até acertar. Porque aqui você pode retornar a quantidade de vezes que a máquina acertou. Jogar tudo isso dentro de uma função, a tua função receberia quais parâmetros? É porque vocês... Eu estou sendo abstrato demais, eu acho, para vocês, né? Vocês estão viajando na mão nessa. Hã? Que foi? Essa explicação no finalzinho eu tô... Tá, é porque eu viajei demais. Desculpa, pessoal. Desculpa. Mas, assim, a brincadeira da estatística, se vocês quiserem, a gente pode fazer a simulação amanhã, é que a máquina sempre vai acertar, 50% das vezes ela vai acertar no último chute. Porque ela vai reduzindo o espaço de busca e ela vai acertar quase sempre na décima. Aí, 25% das vezes na nona, 12% das vezes na oitava, e aí você nunca vai errar. Porque ela consegue cobrir todo o espaço de busca com 10 chances. Não tem como escapulir dela. E o nome disso é busca binária, algoritmo de busca. É a mesma coisa que você tem um livro. Alguém tem um livro aí, rapidinho? Pega um livro qualquer. Imagina que várias páginas estão faltando. Você não sabe quantas páginas... você não sabe quais páginas estão no livro, mas você sabe que todas elas estão ordenadas. Tudo bem? Você não sabe quais páginas estão faltando. Pode ter um monte de página arrancada, mas você sabe que as páginas que sobram estão ordenadas.
Então, perguntar para você, a página 500 está no livro? Cadê a página 500? Como é que você faria? Quantas vezes você tem que olhar? Saber se a página 500 está no livro? Você abre na metade, aí você abre na metade e vê página 780. Então você vem para onde? Para a outra metade. Página 370, aí você vem para onde? Para a outra metade. 573, ixi Maria, derrubei a metade aqui. Na outra metade, 480, na outra metade, 530, na outra... Aí eu mudo o intervalo, né? A outra metade, 516, a outra metade, 504, a outra metade. Ah, professor, é só o senhor contar e ir direto na página certa. Mas você lembra que eu disse que você não sabe quais as páginas que existem? Pode ter 202, 203, 204, 205, 206, 510, entendeu? Você não sabe quais são as páginas, você sabe que elas estão ordenadas. Então o melhor que você pode fazer é ir de metade em metade, 497, 500. Então precisei de, acho que 6 buscas aqui no meu livro para poder cair na página 500, mesmo que aleatoriamente. A gente pode fazer isso, brincar disso quantas vezes a gente quiser. Se, por exemplo, quiser a página 1200, então eu vou aqui na metade, 700, 1198. Claro que eu só ia passar mais 2, mas se eu fosse cortando pela metade, 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 1200, 7 buscas. Ok? Então a gente termino por aqui. Eu vou fazer a chamada. Esses 2 códigos eles vão para o GitHub, tá certo? E eu quero que você tente terminar os 2 daqui para amanhã. Já está no ponto de você terminar e brincar um pouquinho. Conte, jogue isso daqui algumas vezes e veja que a máquina... No GitHub, github.com/cenapk. Você pode, você que não tem computador, testa no... Eu tenho que fazer a chamada, pessoal. Chamada. Ah, tu não tá na chamada, não? Ah, tá, tudo bem.